Muito obrigado. Muito obrigado. Vou tentar falar em português. Para corrigir aqui o nosso mestre de cerimônias, eu não sou dos Estados Unidos, eu estou nos Estados Unidos. Bom, inicialmente, obviamente, eu quero agradecer os professores Marcos Afonso Borges, o professor Flávio Borges, por organizar esse importante evento aqui no Brasil pela primeira vez. É um orgulho para mim não somente estar aqui participando do evento, como ser membro do Instituto Pan-Americano. Bem, esse painel é dedicado aos poderes do juiz no processo coletivo. E quando eu penso em poderes do juiz, eu penso em muitas coisas. O juiz no processo coletivo, ele é muito poderoso. Não que o juiz não tenha poderes no processo individual, ele também tem, e muitos poderes. E, obviamente, eu tenho que reconhecer aqui a polêmica mundial sobre a extensão de tais poderes. E aqui temos que fazer uma referência a essa importante contribuição dos processualistas garantistas. Está aqui presente o professor Adolfo Alvarado Veloso. Eu também não posso deixar de citar o meu amigo, o professor Franco Cipriani. E, obviamente, há muitos membros dessa importante corrente, muitos deles estão aqui, mas eu me permito citar apenas esses dois. Os processualistas garantistas são uma espécie de uma corrente secreta, poderosa, que fica underground. Para quem leu o livro do Código da Vinci, é como Opus Dei. Cuidado. Pois bem, porém até mesmo esses processualistas garantistas, eles não podem negar que no processo coletivo o juiz está em uma posição radicalmente diferente daquela posição que está o juiz no processo individual. Porque o processo coletivo é proposto por um legitimado qualquer, ser escolhido pela lei, ou um membro do grupo, a depender do princípio, como disse a colega Merói. Um grupo que, por definição, não faz parte do processo, não faz parte formalmente do processo. É o que se chama o membro ausente do grupo, que é o titular real do direito difuso coletivo ou individual homogêneo. E como essas pessoas não estão presentes em juízo, os seus direitos e interesses precisam ser representados pelo autor da ação coletiva, que funciona assim como um representante ou como um porta-voz. Pois bem, como eu dizia, quando eu penso em poderes do juiz no processo coletivo, eu penso no controle judicial da representação adequada. E aparentemente é o que pensa também a colega Andréa Merói. Então, como porta-voz dos direitos do grupo, o autor de uma ação coletiva precisa representar tais direitos de uma forma adequada. Ele precisa ser idôneo, que é a linguagem do direito romano e a linguagem do direito colombiano também. É um princípio básico do direito processual coletivo que o processo não pode prosseguir, nem ele fará coisa julgada, sem que haja uma representação adequada dos interesses em jogo. É uma regra fundamental, sem a qual o direito processual coletivo não pode funcionar. Essa possibilidade de o juiz controlar a adequação do representante, ela deriva diretamente do princípio do devido processo legal. Se a gente for parar para pensar, o devido processo legal tradicional, aquele que nós conhecemos, ele impediria qualquer ação coletiva. Por quê? Ninguém poderá ser privado do seu direito sem notificação e sem o direito de ser ouvido. Mas aí vem a ação coletiva e diz assim, não, espera aí, você vai ser ouvido,
você vai ser notificado, mas através de um representante. Tá? Então a gente muda o conceito de devido processo legal. Só que a gente tem que adaptar ele também para dizer, tudo bem, mas você só será vinculado se esse representante for adequado. Caso contrário, não é um representante qualquer que vai trazer o seu direito em juízo, somente o representante idôneo. Na verdade, não há nem que se falar em representante inadequado, porque quando o representante é inadequado, ele não é um representante. Ele não representou adequadamente, entre parênteses, o interesse do grupo. Então, dizer representante inadequado é uma contradição. Um representante no processo coletivo, ele, por definição, ele precisa ser adequado. Caso contrário, não houve representação legítima e os membros do grupo não podem ser vinculados pelos seus atos. Esse representante, vejam bem, ele obtém essa posição no processo coletivo, e eu uso a palavra representante aqui, não estou falando na representação do direito civil, é uma outra coisa. Eu falo representante porque é uma palavra que existe nos Estados Unidos, é uma palavra comum, que é utilizada frequentemente, mas não é um contrato de representação. Nós não estamos diante do contrato de representação. Por isso que eu gosto de falar também, dizer que eu uso essa palavra para significar apenas que ele é o porta-voz desses interesses. Então, ele obtém essa posição não por ato do titular do direito. Ninguém dá uma procuração para o representante. É ato seu mesmo. O representante vem a juízo no Brasil, uma associação, a associação propõe uma ação, então ela passa a ser representante por ato próprio. Então, o mínimo que esse representante estranho precisa ser é adequado. E quem é a pessoa que está com melhores condições de controlar essa adequação do representante? Se não o próprio juiz. Claro, será esse juiz cansado, esse juiz que não tira férias, esse juiz ocupado, esse juiz com 5.000 processos por dia, mas é esse juiz competente que tem essa função de controlar a adequação. E a propósito, um comentário para o presidente da mesa, eu sou baixinho, não estou conseguindo ver aqui. Estou bem. Até bem pouco tempo, a doutrina brasileira simplesmente não havia nem percebido a importância do problema. As únicas pessoas que comentaram sobre o tema foi a professora Ada Grinova, o professor Rudalvin e o professor Nelson Neri. Eles diziam, só essas três pessoas tinham se manifestado sobre o tema. E eles diziam, o juiz, como a lei brasileira não prevê expressamente o controle da representação adequada, essa possibilidade está vedada para o juiz. O juiz não pode controlar a representação adequada. Se a gente levar essa posição ao extremo, basta que o autor seja um titular da legitimidade para poder propor ação coletiva. E aqui vem aquela teoria do op legis, op iudicis, que eu já fiz uma crítica muito destrutiva a essa ideia de op legis, op iudicis, porque nós, brasileiros e latinos, argentinos, estamos habituados em pegar duas palavrinhas parecidas, latinas, op iudicis, op legis, começa com op, então, aí, ou então, ex tunc, ex nunc, ou a gente pega essas duas, ero em procedendo, em judicando, a gente pega essas duas palavrinhas e elas servem de muletas intelectuais que tiram as decisões para a gente. A gente faz assim, qual é a natureza jurídica disso aqui? A gente diz assim, não, isso aqui é op iudicis, então é assim. Não, isso aqui é ex nunc, então é assim. A gente não toma a decisão, não, qual é o racional numa situação como essa? Não, a gente vê a natureza jurídica. Nós estamos habituados a deixar que a natureza jurídica das coisas decidam as soluções para a gente. Quando não é verdade, nós temos que tomar posições políticas e escolher a lei que queremos sem ajuda dessas muletas intelectuais. E eu já fiz essa crítica muito séria. A professora Andréa Meroy chega à conclusão semelhante. Ainda que se diga que op legis e op legis, ainda que se diga que op legis
O juiz tem que controlar a representação adequada. E outra coisa, há um erro terrível em dizer que o controle nos Estados Unidos é open iudice. E aqui é open legis. Open legis porque por obra da lei. Nos Estados Unidos seria open iudice, por obra do juiz. É mentira, está errado. Não é por obra do juiz nos Estados Unidos. Está escrito na lei deles. É escrito na regra 23 da lei federal do processo civil. A lei diz quem pode propor ação coletiva nos Estados Unidos, que é o membro do grupo. Está escrito na lei. Então não é open iudice nos Estados Unidos, como dizem algumas pessoas. Bastou uma pessoa dizer isso, entendeu? E é um grande processualista brasileiro, o professor Nelson Nery Júnior. Bastou uma pessoa dizer isso para você ver em dominó as pessoas repetirem como papagaios essa classificação e dizer assim, não, é open iudice aqui, é open legis, o Nelson Nery falou, então é. Entendeu? E aqui não vai nenhum desrespeito ao professor Nelson Nery de jeito nenhum. Eu simplesmente discordo dele, acho que foi um equívoco. Mas vejam, a partir de um equívoco, as pessoas começam a repetir sem nenhum senso crítico que o juiz brasileiro, como no juiz brasileiro é open legis, não é open iudice como nos Estados Unidos, que não é verdade, o juiz brasileiro então não pode fazer isso. Primeiro está errado. Segundo, faz uma utilização metodológica dessa classificação para tirar uma solução jurídica para nós. Essa classificação, uma classificação qualquer da doutrina, não pode ser usada como nós usamos, para tirar conclusões de interpretação. E é o que nós fazemos constantemente. Pois bem, segundo essa teoria, o juiz teria que aceitar passivamente que um representante inadequado propõe uma ação e o juiz deveria propor uma ação de indeferimento uma sentença negativa do processo. Essa situação mudou drasticamente nos últimos 8 anos. Tá? Hoje não há processualista sério no Brasil, processualista que se dedica ao tema das ações coletivas, que não já tenha se manifestado sobre o tema. Tá? Uma grande parte dos autores já aceita a teoria de que é possível haver o controle da representação adequada no processo coletivo. Mas a tese contrária ainda conta com importantes defensores. Tá? O pior de tudo, aqui está o professor Emanuel, no novo projeto de lei brasileira, não foi aceito a ideia do controle da representação adequada. Tá? O que me preocupa por um lado, mas por outro lado me tranquiliza, porque é melhor não prever, porque eu já posso dizer a lei não prevê, mas a Constituição é mais importante do que a lei e o devido processo legal e o juiz tem que controlar, entendeu? É muito melhor não prever e dar a possibilidade de defender através da Constituição do que fazer uma previsão mal feita e mal feita e que pode dar trabalho no futuro para consertar. Em todo caso, os argumentos para o controle da representação adequada são fortes demais. Na minha opinião, é impossível contestar. Basta imaginar uma associação que propõe uma ação, é uma associação mal aparelhada, uma associação, como se costuma dizer, uma associação de fundo de quintal, que não tem nenhum preparo intelectual, nenhum conhecimento da causa, propõe uma ação coletiva ou por interesse meramente para prejudicar o réu, ou o objetivo é pior, o objetivo é tentar conseguir uma chantagem, obter alguma vantagem pessoal, não importa. Imagine uma associação que propõe uma ação coletiva que no final perde. Estaria ao direito do grupo comprometido por falta disso? Deixa eu só passar aqui uma parte do meu argumento, porque quando me convidaram, me disseram que eu tinha 30 minutos, hoje eu tenho somente 20, e o relógio está me incomodando. Os últimos 4 minutos só para encerrar. Porque muitos de vocês devem estar pensando no seguinte, que é o argumento comumente utilizado por processualistas
contra a ideia do controle da representação adequada. E muitos de vocês devem estar pensando aí, esse Didi é maluco, ele fala umas bobagens, não conhece nada do processo coletivo brasileiro. Ele mudou para os Estados Unidos e não sabe mais nada. Veja bem, não conhece direito, sabe dessas praxes americanas. O argumento mais comumente utilizado por aqueles que consideram que não é possível haver o controle judicial do representante é que a coisa julgada coletiva no processo civil brasileiro, a coisa julgada somente beneficia, nunca prejudica. Afinal, a coisa julgada no Brasil é secunda eventum litis. Então, se o membro do grupo não será prejudicado, por que você está preocupado com o controle da representação adequada? Se as pessoas jamais serão prejudicadas, não precisa controlar a adequação do representante. Acontece que não é correto dizer que o membro do grupo não será prejudicado. Aliás, não é correto nem mesmo dizer que a coisa julgada é secunda eventum litis. É outra mentira. A gente adora essas expressões romanas que facilitam tanto a vida da gente, mas que não funcionam. Dizer que a sentença coletiva no Brasil é secunda eventum litis está errado, porque isso significa o seguinte: a coisa julgada se forma se a ação é procedente, e não há coisa julgada se a ação coletiva é improcedente. Isso que é segundo o evento da lide. Se é procedente, coisa julgada, beneficia todo mundo. Se não é procedente, não prejudica ninguém e não há coisa julgada. Mas não é verdade. A ação coletiva, se julgada procedente no Brasil, improcedente no Brasil, ela faz coisa julgada, não se houver insuficiência de provas, mas se com uma fundamentação mal feita, se o advogado não foi convincente o suficiente, se não foi adequado, faz coisa julgada e ninguém mais pode propor ação coletiva. Claro, os membros do grupo, esses sim, não serão prejudicados. Eles podem propor ações individuais. Então veja a situação que nós colocamos. Tudo bem, uma ação que eu proponho que é uma poluição no rio. Tá? Eu, em geral, eu uso o mar. Mas eu vou evitar esse exemplo aqui em Goiás. Quando eu for na Bahia, eu falo a Aventura do Santos. Mas aqui, para não causar inveja, eu não vou tocar nesse assunto demais. Tá? Pois bem, poluição no rio. E a população ribeirinha está tendo sério problema com a poluição. Crianças, eu uso exemplo assim para chocar um pouco as pessoas. As crianças estão nascendo com cérebro. Tá? Propõe uma ação coletiva para tentar parar essa poluição e para indenizar as famílias. Pois bem, ação julgada improcedente. Abundância de provas, muitas provas. Não prova de dando pau. Muitas provas. Tá? Aí o que acontece? Pode propor uma nova ação coletiva para parar a poluição? Não pode. Coisa julgada, trânsito é julgado, só se tiver nova prova. Mas aí vem aqueles que falam da sentença, coisa julgada secunda, eventum litis. Não se preocupem, não pode propor uma nova ação, eles vão continuar poluindo. Mas a família das crianças que nasceram sem cérebro, que já nasceram sem cérebro, ou que vierem a nascer sem cérebro, elas poderão propor ações indenizatórias. Não se preocupe, porque a ação coletiva brasileira, ela está sempre julgada somente segundo o eventum litis. Agora, veja a situação em que a gente se encontra. A gente diz, não, o juiz não deve controlar a representação adequada porque a sentença só faz coisa julgada segundo o eventum litis. Que não é verdade. Quando a sentença é transitada em julgado, ela não pode ser reproposta na sua forma coletiva. Claro que ela pode ser proposta na forma individual como indenização. Pois bem, para encerrar e continuando, estando dentro do meu tempo, só quero dizer o seguinte: o juiz, tanto brasileiro, eu estava conversando agora com meu amigo Martins Bermudes, ele também concorda, que também no direito colombiano, o juiz, nos países em que adotam essa ope legis, a representação ope legis, o juiz brasileiro, ele não somente pode,
como deve fazer o controle da representação adequada. Tá? Se o representante, aquela associação que propôs a ação coletiva, está adequadamente protegendo os interesses do grupo. Se o juiz percebe que o advogado ou é incompetente, ou ele é relapso, ou ele não tem conhecimento do tema, ou ele não está interessado, o juiz deve dar um prazo, não deve extinguir o processo. Ele deve dar um prazo para que esse representante seja substituído, porque não vai perder todo o processo que foi feito. Tá? Mas se o juiz não percebeu a falta de competência, a falta de adequação, a falta de idoneidade do representante, tudo bem, ele vai proferir a sentença de improcedência, mas essa sentença jamais transitará em julgado. Uma outra associação, outro legitimado, poderá propor a mesma ação coletiva, mas ela terá um ônus, numa fase preliminar, de explicar por que o representante não foi adequado. E somente para acabar com uma falsa interpretação do que é o controle da representação adequada. Não é o juiz olhar para o representante e dizer assim, esse é adequado, esse não. Esse é adequado, esse não. Ah, tem nariz ali, ó. Não é de fazer uma análise prévia, subjetiva, arbitrária, sobre se ele acha que a pessoa vai ser adequada ou não. Não é isso. O juiz vai ter que ver no caso concreto se o representante está trabalhando de uma forma adequada, se está trazendo as testemunhas necessárias, as provas necessárias, se os argumentos são bons. Entendeu? É mais ou menos o equivalente no processo penal ao réu indefeso. Se ele percebe que o representante não é adequado, ele não pode ficar passivo, ele tem que fazer um controle, ele tem que ou substituir, ou, no final das contas, extinguir o processo. E nem a presença do Ministério Público resolve esse problema, porque, em primeiro lugar, o Ministério Público pode não fazer o controle adequado dessa representação. E segundo, ele pode não estar aparelhado. Muitas vezes o Ministério Público prefere dizer ao juiz, seu juiz, eu prefiro que essa ação seja extinta, porque eu não estou preparado para assumir esse processo, porque eu não conheço o tema, não seria adequado também. Extinga o processo ou convide um novo representante. E o próprio membro do Ministério Público, ele pode não ser um representante adequado. Muito obrigado pela atenção. Obrigado.